A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes, olá, votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa, o Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta-lhe o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos e, claro, tem o painel que mais lhe pode elucidar e clarificar sobre questões relacionadas com o setor de petróleo e de gás. Como é habitual, na segunda quarta-feira de cada mês, reunimos o painel de petróleo e gás, especialistas na matéria, para ajudarem-nos a compreender melhor este setor e o desenvolvimento a nível nacional e internacional. Estão connosco o José Oliveira, ele que é especialista em energia e também colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. José Oliveira, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais à Hora da AmCham, ao nosso painel de petróleo e gás. E bom ano já agora. Essa é a nossa primeira edição do ano. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Chipepa, que está longe. E o Pedro está aqui ao meu lado. Bom dia também. Muito bem, também vamos saudar o Dr. Afonso Chipepe. Dr. Chipepe, ele que é economista, vem aqui também na qualidade de membro da Ordem dos Economistas de Angola. Dr. Chipepe, muito bom dia e bem-vindo a mais uma edição da Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, AmCham Angola. Bom dia aos ouvintes da LAC e quero desejar que 2022 seja, portanto, um ano de grandes desafios, mas, sobretudo, de prosperidade para a economia petrolífera do nosso país. Muito obrigado, Dr. Afonso Chipepe. Também os votos de bom dia e de bom ano vão para o presidente da AmCham Angola e empresário do setor de petróleo e gás, engenheiro Pedro Godinho. Bom dia, engenheiro Pedro Godinho. Bem-vindo, mais uma vez, à primeira edição do ano deste painel de petróleo e gás da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel.
Um bom dia extensivo para os rádio ouvintes de LAC e um grande bom dia e abraço aos membros da AmCham Angola. Muito bem, vamos então aproveitar, já que estamos, também um bom dia ao Frederico Martins Correia. Bom dia, estimados ouvintes, bom dia Joel, bom dia caros colegas de painel, espero que esteja a ter uma boa semana e que esta sessão seja do interesse de todos. Desejo também um feliz ano 2022, que a pandemia consiga acalmar e que todos nós tenhamos um ano pleno de saúde e com sucesso e projetos novos para Angola e para a África. E vamos começar, claramente, por trazer aqui este tema importantíssimo. Hoje vamos falar sobre a transição energética e os desafios que vai colocando a atração de investimentos para o setor, para os combustíveis fósseis, mais propriamente para o petróleo. Recordar aos nossos ouvintes que, muito recentemente, tivemos o COP26, em finais de 2021, e, naturalmente, o que se viu e que se pode testemunhar é que vários foram os Estados, bem como empresas, que efetivamente fizeram um juramento em que não iriam mais apoiar o setor de petróleo, ou seja, iriam investir mais nas renováveis e no setor de petróleo e de gás. Tivemos também, muito recentemente, após estes pledges do COP26, dos países membros e também de alguns empresários e bancos, essencialmente, a reação, obviamente, da Sonangol, veio na voz do engenheiro Ricardo Bandeste, que dizia que mais facilmente a Sonangol ficaria sem dinheiro para financiar as suas atividades do que propriamente ficaria sem petróleo. O petróleo ainda vai ter o seu ciclo e, claro, curiosamente, começa o ano em alta, acima dos $80, é o que vai caminhando, num ano em que Angola tem indicado no Orçamento Geral do Estado o preço de $59 por barril. Mas, José Oliveira, como sempre, gostamos de pegar a sua parte didática e de analista para entender o tema. Recentemente tivemos a Associação dos Países Produtores de Petróleo a pedir especialmente aos empresários e aos países africanos que é o momento já de se avançar para a criação de um banco para financiar o setor de petróleo e de gás. Porque, na visão desta Associação de Países Produtores de Petróleo, e que naturalmente essa declaração vem naquele que é o seu relatório para o ano 2022, vai pedindo então aos países africanos a olharem para isso, para não desistir ou abandonar o petróleo que têm debaixo do solo, uma vez que muitas foram as descobertas feitas nos anos anteriores e com esse juramento ou com este acordo ou pacto dos países mais desenvolvidos em não financiar a atividade petrolífera, as empresas produtoras e exportadoras de petróleo africanas ficam ainda com maiores dificuldades, o que resolveria o problema, de acordo com esta associação, que curiosamente agora é presidida por Angola, é fundamental se criem condições para efetivamente financiar a atividade petrolífera no continente. José Oliveira, o que dizer desta situação? Será mesmo que a transição energética traz problemas para o financiamento a curto prazo ou é um assunto que ainda vai levar o seu tempo? Não, penso que a médio prazo vai trazer. Mas vamos por partes, a questão está... Vamos começar pela parte africana, foi a parte final da tua pergunta. É mais fácil a África convencer e tomar uma decisão que o BAD, que é o Banco de Desenvolvimento Africano, financie determinado número de atividades ligadas aos petróleos e ao gás, nomeadamente quando tiverem os dois associados, porque o gás ainda é favorecido, ainda é aceito o seu desenvolvimento, do que criar um banco. A África não tem capitais para criar um banco ligado ao petróleo. E é difícil ir buscar lá fora capitais para criar um banco ligado ao petróleo e ao gás, é a indústria petrolífera. Portanto, acho que é mais fácil que os países se concertem e, já que tem um banco de desenvolvimento e que é um banco com grande capacidade de financiamento, é uma determinação dos principais acionistas, que são os países africanos e alguns países ocidentais, em que se possa financiar atividades ligadas à indústria petrolífera. Voltando agora ao aspecto global, é verdade que há uma campanha muito grande para se reduzir os financiamentos e, nomeadamente, não se financiar o petróleo. Eu penso que daqui a um tempo a poeira vai assentar, como se costuma dizer, em gíria popular. Porque se os preços, por exemplo, começarem a aumentar para o ano ou daqui a 2 anos, porque há 4, 5 anos que se investe muito pouco na indústria petrolífera, a nível mundial, vai logo haver uma abertura para se fazer investimentos na indústria petrolífera. Por outro lado,
A lógica diz que os financiamentos que devem cessar com mais brevidade são os ligados ao carvão. O carvão é muito mais poluente que o petróleo e é o dobro e é duplamente mais poluente do que o gás. O gás, como eu já referi, ainda tem uma preferência, o gás vai continuar a ser usado e vai ter um certo apoio de desenvolvimento, nomeadamente sempre que seja para substituir, enquanto nas renováveis não puderem ter esse papel. De maneira que acho que mais dia, menos dia, talvez daqui a 1 ano ou 2, vamos ver as coisas um bocado mais nítidas. E vamos ver que vai ainda ser preciso financiar a indústria petrolífera, até que a transição energética permita uma redução do uso do petróleo. Há, por exemplo, grandes dúvidas se o pico de consumo de petróleo vai ser antes do fim desta década ou vai ser ligeiramente depois. Já começam a aparecer, a primeira foi a OPEP, que achou que só na próxima década é que o petróleo vai atingir o pico. Agora já aparecem mais organizações a admitir que é de facto depois de 2030. Nós não temos, porque nós estamos a investir, o mundo está a investir muito pouco na indústria petrolífera, portanto, vai precisar de fazer investimentos. E eles vão ter de aparecer, se calhar vão ser ligeiramente mais caros os investimentos para a indústria petrolífera, especialmente quando não estiverem associados ao gás. Mas eu estou convencido que depois deste grande impulso que se deu à transição energética, que as coisas vão entrar numa certa calmia e todo mundo vai perceber que nós vamos continuar a consumir petróleo. Mesmo no net zero que está previsto para 2050 a nível mundial, que começa-se a pensar que se calhar só se vai atingir em 2060, porque países como a China, por exemplo, acham que só chegam ao net zero em 2060. Aí dizem que querem chegar em 2050, mas ainda não elaboraram programas que permitam e que deem consistência a essa decisão. Portanto, mas quando se chegar ao net zero, seja em 2050 ou 2060, vamos consumir ainda entre 25% a 30% do petróleo que consumimos hoje. Portanto, o petróleo não vai para o zero, vai ser ainda consumido. E vamos consumir ainda também 30% a 35% do gás natural que consumimos hoje. Portanto, estas duas atividades vão continuar. Não vão continuar com o mesmo ímpeto que tiveram até agora, mas vão continuar. Isto é uma coisa que faz um bocado de confusão. E a maioria das pessoas, nomeadamente a nível do grande público, está-se a esquecer disto e acha que com o petróleo vai acontecer o mesmo que com o carvão. Pensa-se que com o carvão é possível, de facto, não consumir carvão ou consumir quantidades ínfimas, só em questões de recursos. Aliás, a China, por exemplo, tem uma estratégia que está a construir centrais de carvão para as manter como reserva em situações problemáticas ou de maus anos ideológicos ou de problemas ambientais, se precisar repentinamente ter as centrais de carvão como reserva para situações excepcionais. A Índia, por exemplo, vai consumir carvão ainda há muitos anos, infelizmente, porque está muito dependente do carvão. Embora tenha um programa mais ou menos sério de renováveis, mas o consumo é muito grande e ainda tem de aumentar, ainda é dos países que têm de aumentar muito o consumo de energia, como aliás a maioria dos países subdesenvolvidos tem de aumentar o consumo de energia. Portanto, isto em termos gerais é a maneira como se deve abordar. Agora, depois podemos abordar o caso de Angola, mas eu ia passar a palavra antes de depois abordarmos o que é que esta temática dos financiamentos pode ter em relação a Angola. Muito bem, obrigado José Oliveira por esta introdução. Vamos chamar Frederico Martins Correia, que também tem opinião sobre esta questão. Frederico, afinal, como é que a questão da transição energética poderá influenciar a questão do financiamento para as empresas a nível mundial de petróleo e gás e naturalmente em África, onde muitas são as descobertas a ser feitas e claramente há necessidade de financiamento para pesquisa, exploração e, se houver descoberta, desenvolvimento e claro, produção de petróleo nestes pontos do mundo. O que é que tem a dizer, Frederico Martins Correia? Obrigado, Joel. Bom, com relação a esse tema que nos põe hoje e que estamos aqui a debater sobre o impacto da transição energética naquilo que é a contração de crédito ou captação de investimento para o ainda setor petrolífero, naturalmente que hoje a Banca Internacional e os grandes investidores estão menos receptivos àquilo que é os projetos de exploração e produção de hidrocarbonetos. No entanto, dentro daquilo que é o contexto dos hidrocarbonetos, acho que temos que fazer desde já aqui um parênteses em que o facto de haver potencial exploração de gás per si
ou gás associado. Nesse contexto, continua a haver receptividade ainda da banca e dos investidores em estar presente. Portanto, como sabem, o gás é um dos principais ativos da transição energética e, portanto, aquilo que passa pela exploração e monetização de gás, como temos no Soio com a fábrica de LNG, a liquefação de gás natural, naturalmente que esse tipo de projetos continua ainda a ter alguma receptividade. Não podemos esconder que neste momento aquilo que são os grandes investimentos suportados por banca internacional ou por aquilo que são os considerados donors, portanto financiadores sem retorno esperado, como o World Bank e outras ligas de bancos que promovem o desenvolvimento de projetos em países emergentes, hoje está mais focado naquilo que é as energias renováveis, com um grande pendor sobre aquilo que é a eólica e a exploração por via de solar. Penso que um dos grandes temas que se debate com a transição energética é que muitas vezes vemos isto numa lógica muito binária, tanto estamos hoje focados na exploração e consumo de hidrocarbonetos, como depois queremos de um momento para o outro estar de 100% alavancados naquilo que é energias renováveis. Eu penso que isso não é possível, penso que existe um caminho que se está a percorrer, que passa pela redução da exploração de hidrocarbonetos líquidos, portanto crudo, e maior exploração de hidrocarbonetos gasosos, portanto trabalhar o gás, potenciar a monetização de gás e o consumo de gás natural nos edifícios e na indústria, e também cada vez mais ter uma exploração mais limpa daquilo que é a produção de energia elétrica, por via do solar, por via do renovável, e com isto contribuir para que os países tenham uma matriz energética mais saudável e que está assente em vários pilares de geração de energia e com isso tem naturalmente uma matriz de produção e consequente pegada de carbono mais limpa. Naturalmente que as empresas internacionais afirmam o seu objetivo de pegada neutra de carbono, o valor de zero em 2050 e, portanto, aquilo que é os investidores, os analistas de crédito, os bancos que estão ligados à concessão de crédito para desenvolvimento de projetos no setor de energia, vão também alinhar os seus padrões de análise dos projetos com vista a esse objetivo, que é em 2050 temos uma pegada de carbono mais baixa. No entanto, penso que o mix entre hidrocarbonetos líquidos, gás e aquilo que é a produção de eletricidade por vias renováveis passa por ser o futuro e aquilo que, quando olhamos para o nosso país, e penso que é uma parte importante para os nossos ouvintes focar naquilo que é o nosso país, relembrar que Angola tem também bons recursos hídricos, temos uma capacidade de geração de eletricidade alta, portanto a capacidade de produção de eletricidade hoje em Angola é bastante alta, estão a ser resolvidos temas daquilo que é o transporte dessa eletricidade e o outlook a nível dos próximos 10 anos entre aquilo que é a atual exploração e produção de hidrocarbonetos líquidos. Aquilo que tem vindo a ser o crescente da exploração de gás, muito cimentado também naquilo que é depois a sua monetização através da liquefação da Angola LNG no Soio. Mais aquilo que é os investimentos que estão a ocorrer em solar, em hídrica e em eólica em Angola, penso que aquilo que é o outlook e a visão com que os mercados externos e os investidores olham para o país representa alguma receptividade ainda em investimento no setor de energia em Angola. Naturalmente que todos temos que ter um foco muito grande de que os projetos têm que ser rentáveis e, portanto, que os temos que endereçar com proficiência, garantir que os prazos, desde que são planeados, executados e estão em produção, são cumpridos e, com isto, continuamos a construir um caminho de diversificação de energia, captação de investimento e, naturalmente, permitir que os quadros nacionais tenham emprego neste setor e, com isso, conseguimos melhorar as condições de vida das famílias destes colaboradores e, consequentemente, aquilo que são as condições de vida da sociedade angolana como um todo. Muito obrigado, Frederico Martins Correia, aqui a sua opinião também sobre este tema importante. Vamos passar a palavra ao Dr. Afonso Chiperto, que este é um tema
naturalmente da sua alçada e que tem que ver com a economia. Doutor Ciper, olhando para aquele que é o acordo feito na Cimeira COP26, recentemente, por vários países e vários bancos que dizem que não querem mesmo mais financiar a atividade petrolífera e, claro que agora vamos olhar a nível global, que impacto pode ter esta decisão a nível da indústria petrolífera a curto, médio e longo prazo? Muito obrigado, Joel. É verdade que estamos diante de uma questão que temos vindo a aflorar nos últimos tempos, mas devo dizer que nós estamos perante uma estratégia dos países ocidentais de diminuir a capacidade dos países em desenvolvimento, sobretudo os países africanos que têm algum pendor na produção petrolífera, para manter a nossa dependência a outras fontes energéticas. O que eu noto é que os países ocidentais verificam que países como a Nigéria, como Angola, que têm um pendor de produção, que conseguem ter uma certa sustentabilidade nas suas economias e que há que buscar uma alternativa no sentido de manter a nossa dependência econômica a esses países. É verdade que o objetivo dessa discussão é apontar também 2 pontos que julgo serem nevrálgicos para a substituição do petróleo. Eu refiro-me ao transporte, dependente, como o Joel deve saber, em mais de 90%. Portanto, e a agricultura moderna, que também é fortemente associado a ela. A situação desses 2 setores esclarece o quanto é gravíssimo o cenário mostrado pelo fenômeno do pico do petróleo, que tanto se aflora. Pelo facto de que a segurança alimentar de quase 7 bilhões de pessoas que dependem de uma agricultura movida pelo petróleo em áreas distantes dos centros de consumo e também de um sistema de transporte que precisa do mesmo petróleo para distribuir a produção nas grandes cidades. Algumas previsões, um tanto quanto polêmicas para o mundo pós-petróleo, em fraca decadência energética, e a mais polêmica que conheceremos um mundo em decrescimento produtivo. É bom aqui também frisar que as fontes alternativas à energia da aviação, por exemplo, os voos mais pesados que o ar, só é possível com o advento do motor de explosão interna, que é a base de hidrocarbonetos líquidos, e assim permanece até hoje, com combustível de tal natureza, que é proveniente do petróleo. E os modernos jatos, que a gente conhece agora, voam com um tal chamado querosene da aviação, que também é originário do petróleo e que, por exemplo, o bioquerosene para substituir o combustível dos jatos. Portanto, há problemas tecnológicos difíceis de contornar para o emprego de combustíveis sólidos ou gasosos na aviação e que os primeiros têm o uso restrito nos foguetes balísticos. Se nós queremos explicar para as pessoas entenderem que não fornecem meios seguros para o controle da propulsão, para sustentar a importância ainda do petróleo. Portanto, as máquinas a vapor permitem o desenvolvimento de locomotivas, como, por exemplo, o comboio, o trem, e que foi capaz do desenvolvimento também do automóvel, dos caminhões, dos tratores agrícolas, etc, etc. Em épocas recentes, conhecemos adaptações eficientes de algumas das máquinas que eu me referi para o uso do gás, com desempenhos que são limitados, comparado com o combustível líquido, que a gente conhece até hoje. Não se observa, por exemplo, tratores agrícolas ou veículos rodoviários movidos por tração elétrica. Há dúvidas ainda sobre a capacidade dos biocombustíveis de virem a substituir o petróleo na escala gigantesca em que este é utilizado até agora no mundo. Foram os motores, a explosão, de hidrocarbonetos que permitiram a mecanização da agricultura, na escala que hoje em dia é praticado e que resultou na intensa urbanização atual com o emprego mínimo de pessoas no campo. Outra questão também que é bom que se esclareça aqui, que a navegação oceânica atual é praticamente toda a base do petróleo. A propulsão nuclear de embarcações ficou restrita só ao uso militar. O quadro geral mostra que o petróleo não tem substituto na sua versatilidade, Joel, e é motivo dele ter assumido, neste caso, a primazia como energético e pode ser fonte, talvez, mais tarde, a prática e, quiçá, mais barata. E também uma substituição completa do petróleo no momento em que a gente prevê essa substituição é impossível.
O gás natural, que se mostra hoje como um substituto imediato ao petróleo, e o carvão natural, que é substituto mais longo, né? São duas matérias-primas esgotáveis. É preciso terem atenção a isso. E se esgotarão mais rapidamente na medida em que forem empregos. Doutor Gilberto, gostávamos de entender diretamente e claramente, então, este acordo dos grandes bancos e dos países mais desenvolvidos de não financiar a atividade petrolífera não é para preocupar-se, do seu ponto de vista. Ou pelo menos não por agora. Não vai afetar os países produtores, pelo menos agora, no seu ponto de vista? Sim, senhor. No meu ponto de vista, e assumo isso, as reservas de petróleo atualmente comprovadas devem durar pelo menos aí mais 50 anos. Portanto, e é interessante lembrar que os preços internacionais do petróleo variam de modo inversamente proporcional às estimativas das reservas que são comparadas, razão pela qual os países produtores devem ser modestos quanto às tais estimativas. Além disso, Joel, é preciso entender que o planeta é bastante para que sempre seja possível a descoberta de novas jazidas, que podem adiar o esgotamento dos poços para o próximo século ou mesmo além. Eu acho que ainda estamos diante do desafio da substituição do petróleo, que está a se desenvolver outras fontes alternativas, portanto, que julgo serem razoavelmente abundantes, baratas e ambientalmente seguras, para que nós possamos contar ainda com o petróleo, sobretudo países como os nossos, que temos uma certa dependência do petróleo, com as receitas que nós temos hoje do petróleo, desenvolvermos essas alternativas para que não sejamos apanhados de surpresa no futuro. Muito bem, Dr. Gilberto, muito obrigado. Vamos passar ao engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola e empresário do setor petrolífero. Engenheiro Pedro Godinho, então a cimeira COP26 ligada ao ambiente encerrou com um acordo entre grande parte dos países ocidentais e, naturalmente, os grandes bancos de não mais financiar a atividade petrolífera. O que dizer disto? É algo com impacto para preocupar? As autoridades devem, de facto, começar a pensar o futuro, ou é algo que acredita que se vai reverter e, por isso, não acredita que deve ser preocupante? E mesmo da Associação dos Países dos Produtores de Petróleo Africanos, é para levar a sério ou ainda é muito cedo para começar a pensar nessas questões? É um tema polémico. Eu acho que é importante que os países se preocupam, países como Angola, levem em consideração o movimento que se vive hoje no mundo. É certo que os países mais poluentes hão de ter sempre alguma resistência em aderir 100% às decisões que possam conduzir ao carbono zero. Contudo, há uma das administrações mais ferrenhas em relação aos combustíveis fósseis, é a de Joe Biden. Mas uma coisa é a vontade, é a ambição, outra coisa são as condições para a aplicação dessa ou a materialização da nossa vontade. E hoje vemos isso. Quando Joe Biden assumiu a administração americana, em janeiro de 2021, um dos objetivos prioritários da sua administração era exatamente revolucionar e dar um certo dinamismo às questões ambientais. Por isso começou por cancelar as novas concessões dos Estados Unidos e mobilizou as instituições financeiras para reduzir exatamente os financiamentos das empresas petrolíferas. O que é que aconteceu? Os Estados Unidos começou a perder a sua capacidade de produção e, associado a isso, a crise do Covid, e adicionarmos a queda da produção de petróleo nos Estados Unidos, podemos associar exatamente à estratégia da OPEP, que é cortar, no sentido de garantir a subida dos preços. A Arábia Saudita chegou a fazer um corte adicional de 1 milhão de barris dia, para além da sua cota de corte. E partindo do princípio binômio procura e oferta, o que aconteceu é que o petróleo, mesmo com a Covid e com todos os outros constrangimentos, o preço do petróleo incitou exatamente o movimento ascendente, os valores de hoje, $82 o barril. O que é que a administração Biden acabou por constatar? É que com a subida do petróleo e as economias já debilitadas pelo Covid, tornou a vida do cidadão americano e de todos os outros cidadãos do globo muito mais complicada. O preço do galão nos Estados Unidos era comercializado $1,20, passou para $5. E o que está a criar muitos obstáculos à economia americana e mundial. E por essa razão é que, mesmo contrariando, Biden mobilizou as empresas americanas no sentido de reativarem
e acelerarem a produção de petróleo, porque antes havia recorrido à OPEP, solicitou e mendigou à OPEP no sentido de aumentar a produção para ir de encontro às necessidades do mercado, uma vez que o programa da OPEP foi retirar o petróleo em excesso no mercado para que a procura fosse subindo e fosse superior à oferta, de tal forma que levou a essa situação. Por isso é que no início da pandemia nós concluíamos na altura que o preço do petróleo baixou por causa do Covid. Hoje o mundo e algumas partes do mundo estão a braços com a quinta vaga da Covid, mas o petróleo continua a sua marcha triunfal em direção aos 85, 90 dólares. Biden, que trazia a filosofia do corte, da redução da produção dos combustíveis fósseis, foi obrigado a pedir à OPEP para aumentar o fornecimento de petróleo no mercado mundial, porque a economia mundial estava a ressentir-se exatamente da falta desse commodity. E o que naturalmente aconteceu foi que a OPEP respondeu ignorando. E como foi completamente ignorado pela OPEP, não teve outro recurso se não convocar as empresas de produção de petróleo nos Estados Unidos a aumentar a sua produção. Portanto, os homens e a sociedade, os Estados, podem ter os seus objetivos, mas o importante é ver a possibilidade da materialização desses objetivos. Devemos preocupar, sim, que há este movimento, há esta corrente mundial, mas o que é facto é que Angola, no COP26, comprometeu-se exatamente a contribuir na redução da produção do CO2, mas começando por substituir a energia térmica por renováveis. Esse é o compromisso, porque nós sabemos que 80% do país, se não estiver errado, sobretudo nas zonas recônditas, são sustentadas por sistemas térmicos. Produzem grandes volumes de CO2 e é aí em que Angola se compromete, é substituir esses equipamentos térmicos por energia renovável. Agora, quanto ao petróleo, no nosso caso, Joel, para mim, eu não acredito nessa organização africana, a criação de bancos, fundos, porque muitos dos países africanos vêm-se a braços com muitos problemas e, sobretudo, o problema de gestão dos recursos de produção, que eu acho que devia-se pensar na criação de um fundo de petróleo que pudesse servir de almofada e, naturalmente, compensar as necessidades que Angola possa vir a necessitar para desenvolver os seus projetos, número 1. Número 2, desenvolver competências internas, isso é, as empresas nacionais e, sobretudo, a empresa pública ter capacidade de produzir o seu próprio petróleo e Angola ter fundos para sustentar exatamente essas operações. Quanto a essa questão da África, Banco Africano, se é utopia, não acredito nisso, porque não vejo os africanos com competência financeira e recursos financeiros para poderem criar um banco para sustentar as suas necessidades em termos de óleo e gás. Porque é uma indústria extremamente exigente em termos de capital, diria eu que é de capital intensivo, e não acredito que os países africanos tenham capacidade de... A Nigéria tem capacidade de produzir, pelo menos tem uma cota de 1.600.000 barris. Neste momento só está a produzir 1.200.000, porque uma boa parte do petróleo está a ser roubado, porque as infraestruturas, sobretudo os pipelines, estão tão envelhecidos que agora esses grupos que têm reivindicado um protagonismo político recorrem exatamente a esses pipelines para poderem extrair esse petróleo e venderem no mercado negro. A nível da organização, não acredito que a Nigéria tenha recursos bastantes para dar essa contribuição. Angola está na situação que está e não nos esqueçamos que a Nigéria é o maior produtor da África subsaariana. O outro produtor de petróleo também lá acima é a Líbia. A Líbia está na situação que se encontra. Angola, a economia continua nesta agonia, com extremas dificuldades. Não acredito que vá dispor desses recursos para a criação de um banco. Eu penso que a solução de Angola passa necessariamente a criação de competências internas e a criação de fundos. Nesse momento, Angola só está a produzir 2% da produção atual do país. Portanto, os 98% a ser produzido por essas multinacionais. Essas multinacionais, nessa fase, é que são responsáveis pela mobilização desses fundos que são necessários para o desenvolvimento destes projetos a nível do óleo e gás. Enquanto isso, em vez de estarmos sentados e adormecidos à sombra da bananeira, o que eu penso é que devemos acelerar o mais depressa possível a criação de competências das empresas angolanas, incluindo a empresa pública. As angolanas é facilitando, estimulando e não coartando e asfixiando que lá vamos chegar. Portanto, Angola tem que ser
capaz de definir uma estratégia que permita potenciar as empresas locais, angolanas e a pública também, e o segundo aspecto, a criação de um fundo. Porque até agora todas essas decisões vão afetar, sim, mas as multinacionais. E as multinacionais, de uma forma geral, ainda vão encontrando formas de autofinanciar, que, por exemplo, a partir de uma concessão que se receba num ponto qualquer do globo, lançam a notícia em bolsa, na Bolsa de Valores, as ações aumentam e a partir daí conseguem autofinanciar. É certo que mesmo com esse mecanismo, eles precisam sempre recorrer aos bancos, mas agora já começa a haver alguma sensibilidade por parte dos mesmos bancos que antes haviam tomado a decisão de não financiar, a admitir esta possibilidade, porque senão a economia mundial, especialmente a dos Estados Unidos, estará estrangulada. Os níveis de inflação estão a aumentar, a economia chinesa agora está a desacelerar e, portanto, o mundo começa a se ressentir e penso que há decisões que, por mais vontade que os homens tenham, os Estados tenham em assumir, levarão sempre algum tempo para a sua materialização, o que acontece com o carvão. Eu penso que o carvão já vem sendo reprovado a sua utilização e já há várias décadas que o carvão tem sido indesejado por muitos Estados do mundo, mas há outros países como a China, como a Índia e mesmo uma parte dos Estados Unidos, mesmo a Alemanha também sustenta parte da energia com o carvão. Tomaram essa decisão, mas essa decisão, a eliminação do carvão, já data de algumas décadas. Sua eliminação aos níveis zero, até agora não aconteceu. Vontade há, mas do ponto de vista económico, do ponto de vista de desenvolvimento, há muitos países que chegaram à conclusão que não há possibilidade nesse momento de eliminar o carvão a zero. Portanto, o mesmo fenómeno como está a ocorrer com o carvão há de ocorrer com o petróleo. Mas isso não quer dizer que devemos ignorar. Devemos sim aproveitar exatamente essa moratória, o tempo que nos separa de hoje e 2050, no sentido de criarmos competências internas e vermos se internamente Angola pode, com as competências, explorar os recursos que tem à sua disposição. Pedro Godinho. Doutor Cipepe, só um momento, vamos então mudar aqui a tónica do discurso e vamos mesmo passar para si. Doutor Cipepe, então o que é que acha? Angola não precisa tomar medidas para se prevenir, ou seja, também não levou muito a sério o Doutor Cipepe aquilo que foi dito pelo engenheiro Landeste, né, que depois do COP26 vai ficar mais difícil conseguir investimento e é necessário começar a haver medidas. Que impacto acha que vai ter para Angola? Gostaria de enfatizar aquilo que disse o Pedro Godinho relativamente à criação do fundo. É verdade que a base de tudo isso é, de facto, tentar seguir a experiência de outros países, como, por exemplo, a Nigéria, com a criação do fundo. Olha, há dias estive a ler numa reportagem que a Guiana criou um fundo petrolífero. Eu penso que para a criação de um banco do petróleo passa primeiramente, e tendo em conta exemplo de outros países que têm criado fundo petrolífero para investimento, nós deveríamos seguir esses passos. Aliás, eu apresentei um projeto para a criação do Fundo Petrolífero de Investimento, da qual o próprio conteúdo local seria a fonte de obtenção de receitas para apoiar, portanto, as empresas nacionais a concorrerem nos bids e poderem prestar serviços ao setor petrolífero. Mas a verdade é que no nosso país acontece às vezes situações em que os projetos demoram muito para serem analisados e demoram muito para serem aprovados. O Joel está recordado do ano passado em que nós referimos que 2022 seria um ano desafiante e um ano em que deveríamos ajudar o governo a revolucionar o setor petrolífero. E com isso devemos voltar a reforçar essa ideia de que precisamos de revolucionar o setor petrolífero na criação de vários instrumentos. E o Fundo Petrolífero de Investimento é importante que nós revolucionemos essa perspectiva no sentido de que possamos ganhar o tempo perdido para que as empresas possam efetivamente concorrer. Relativamente àquilo que referiu sobre o desinvestimento no setor petrolífero, eu acho que não vai ser para agora e é um assunto que não é de levar a sério por enquanto. Não estamos a falar de investimento, Dr. Cipepe. Estamos a falar de não financiar mais atividades de exploração. É o que os bancos dizem. Mas o Dr. Cipepe é economista e lá saberá. Vamos tomar em boa linha de conta aquilo que nos diz. Olha, Joel, só tenho aqui uma questão a acrescentar que eu gostaria de
Angola pode, naturalmente, olhar para países como a Noruega, que de país pobre descobriu o petróleo há pouco mais de 50 anos, tanto. E com esse petróleo hoje tem um fundo de reserva, um fundo soberano, de 1,3 trilhões de dólares. Quer dizer, 1.000 bilhões de dólares. Uma economia como essa, que soube gerir convenientemente os rendimentos do petróleo, hoje, provavelmente, um país como este não tem necessidade de recorrer a bancos para ir buscar. O terceiro país, com fundos de reservas ou fundos soberano, em terceira posição, está o Catar, com 735 bilhões de dólares. Conseguiu isso através do Fundo Petróleo. Acho que devíamos seguir os bons exemplos. Há aí países no mundo que podem servir de exemplo. A primeira lei de petróleo concebida em Angola foi feita também com o auxílio da Noruega. Houve técnicos noruegueses que trabalharam exatamente com Angola no sentido de criar a lei de petróleo em Angola. Aí é um bom exemplo. Nós devemos estar preocupados, sim, mas não aquela preocupação do Estado órfão. É a preocupação de dizer vamos prevenir, criar condições de sobrevivência e condições de desenvolvimento do país no meio de toda essa diversidade. A inexistência de bancos a financiar. E isso passa necessariamente por criação disso. E para criar os fundos é necessário que aumentemos a produção. E para aumentarmos a produção é necessário que os termos e condições das negociações sejam atrativas num ambiente de negócio como esse, a nível mundial, atrairmos essas multinacionais, como é o caso das Guianas Francesas, que hoje atrai inúmeras multinacionais e ultimamente todas as grandes empresas do mundo estão com o olho posto nas Guianas Francesas. Os termos e condições que eles são tão atraentes, tão fáceis de executar por parte do que acabam por se refletir no custo de produção do crudo nesse país. Então, há aí vários exemplos que podíamos recorrer no sentido de ajudarmos. É urgente, sim. Não digo que é algo que não levar em consideração. É urgente nós criarmos as competências no sentido de sobrevivermos num clima adverso como este. Pedro Godinho, desculpe-me, tendo em conta que, na verdade, estamos diante de um programa e que às vezes precisamos de um bocado de debate. Aqui, este ponto é convergente entre a sua ideia e a minha e de outras pessoas. Então, o que fazer, Pedro Godinho? Nós temos que ajudar a revolucionar este país, a sair do marasmo em que se encontra, sobretudo neste setor. O que fazer, Pedro Godinho? Temos que ajudar a materializar, que perdemos muito tempo com conversas. O que é que nós devemos fazer para materializar esta perspectiva que, do nosso ponto de vista, é ideal, é a que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer emprego para a nossa juventude, é a perspectiva que vai trazer desafio para nossas empresas igualarem-se a curto prazo a algumas das empresas prestadoras de serviço, Pedro Godinho. O que fazer, Pedro Godinho? A minha opinião é essa, é que eu sustento, ainda bem que pegas no desenvolvimento. Um exemplo que nós acompanhamos ultimamente, todos os dias, sobretudo nas notícias, dos órgãos de informação, TPA, Zimbo e tantas outras, a gente vê que há um programa reservado por Angola e fala sobre o PIM. Nós vemos com muita satisfação o desenvolvimento de várias regiões do nosso país. Quais são os recursos para garantir esse desenvolvimento que nos torna felizes? Todos esses recursos saem do Fundo Soberano, dos 5 bilhões de dólares. Já imaginamos se, por exemplo, o caso da Noruega, com 1.000 bilhões de dólares, o que é que se pode fazer? Portanto, respondendo à tua pergunta, é necessário que se congregue a família do oil and gas, sentarmos à volta de uma mesa e discutirmos abertamente, apesar das diferenças de opinião que possa haver, mas vamos exatamente pedir à nossa liderança que, pelo menos, leve em conta exatamente as várias opiniões que possam conduzir ao caminho que aqui estamos a propor. Porque a união faz a força. E há muitos quadros do oil and gas dispersos e que muitas vezes não são ouvidos. E o país precisa disso. Vamos pensar país, vamos pensar nação. Temos que assumir uma postura que visa o desenvolvimento do país como prioridade. E para isso é necessário muito mais diálogo aberto e genuíno. As pessoas com ideias contrárias não devem ser marginalizadas, mas sim ouvidas, porque muitas dessas opiniões podem até ajudar ou facilitar a evolução do processo. Muito bem, obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Voltamos ao José Oliveira. José Oliveira, por favor, para finalizar, qual é a sua opinião sobre o impacto disto em Angola, tal como disse no início? E como se deverá... Antes do impacto, eu queria aqui
em relação ao Pedro e ao Chipep, as ideias são boas, mas estão a sonhar um bocadinho em valores muito altos. Angola não tem possibilidades, neste momento, nem sequer de criar um fundo que voltasse a atingir, soberano, que voltasse a atingir os 5 mil milhões. Portanto, vamos ser realistas. Mas Angola precisa e devia criar, quanto antes, um fundo para apoiar o desenvolvimento da indústria petrolífera onshore, porque aí os valores põem-se ao nível de dezenas de milhões de dólares, não se põe ao nível de 1.000 milhões, de centenas de milhões. Nós somos um país de águas profundas, o que podemos pensar é em criar um fundo para apoiar o desenvolvimento onshore, que até é um desenvolvimento que dá muito mais emprego e muito mais progresso às regiões onde acontece. Isto é em relação às ideias que o Chipep e o Pedro defendem do fundo, e depois é em relação às Guianas. As Guianas, de facto, estão uma coqueluche neste momento, mas é preciso ver que nas Guianas, em 2 anos, descobriu-se cerca de 10 mil milhões de barris de reserva. E há muito mais para descobrir, como diz a Exxon e a Total. Ainda há 15 dias a Exxon anunciou mais 2 descobertas. E o Brasil também tem uma coqueluche agora, e as multinacionais, a Shell e a Exxon, vão pagar cerca de 2 mil milhões de dólares para irem para campos gigantes do offshore pré-sal. Agora, vamos para a nossa realidade. Nós, embora este aspecto dos problemas de financiamento venham a aparecer a médio prazo, se nós queremos desenvolver, como nós dependemos de águas profundas, e neste momento nem somos temos já regiões no mundo muito mais atraentes que a nossa, eu falei das 2 agora, da Guiana e do Brasil, mas há mais, nós não vamos ter a mesma facilidade que tínhamos aqui há 10 anos ou 15, de que quando abríamos um concurso, as companhias, as grandes, vinham todas. Agora vamos ver se mantemos as que cá estão. E isso já é bom. E vai acontecer, é expectável que aconteça, que daqui a 5, 10 anos, se nós tivermos descobertas razoáveis, mas que não sejam gigantes, a Sonangol não tenha parceiros para as desenvolver. E por isso é que eu defendo há bastante tempo que é preciso solidificar financeiramente e tecnologicamente também, mas neste momento o mais importante é a parte financeira, a Sonangol, para que ela possa assumir uma grande parte dos futuros desenvolvimentos que venham a acontecer se não forem de campos gigantes. Se forem campos gigantes, vamos ter parceiros estrangeiros com facilidade. Mas se não forem campos gigantes, vamos ter dificuldade em ter parceiros. Eu lembro-me sempre de aspectos de há 20, 30 anos que me fazia uma certa confusão porque é que os árabes conseguiam desenvolver, por exemplo, na área do gás, conseguiram muito rapidamente desenvolver as coisas. E a explicação era muito simples, é que a Companhia Nacional normalmente assumia 50%, 60% dos custos de desenvolvimento. Então o parceiro estrangeiro não tem problemas, é muito menos dinheiro a investir e não tem problemas em associar-se e ir para a frente. Nós aqui, por exemplo, temos neste momento projetos atrasados, já neste momento temos no Bloco 20 e 21 os projetos atrasados. Porque são blocos em que a Total tem num 50 e no outro 80. E a Sonangol, como só tem 20, não está em posição de fazer pressão. Estes desenvolvimentos do Bloco 20 e 21 eram para ser decididos até ao final do ano passado e não foram. Mas se a Sonangol, em vez de ter 20%, tivesse 40% ou 50% de participação e dinheiro para assumir a sua parte de investimento, se calhar tinha conseguido pressionar a Total e a Total se calhar tinha aceito, até porque não há grandes questões de conceitos, tinha já decidido o desenvolvimento. Este é um exemplo, mas vão aparecer mais exemplos de que se a Sonangol não estiver com capacidade financeira de assumir maiores participações dos que habituais 20% nos desenvolvimentos de projetos, eles vão se atrasar ou podem até vir a não ter lugar. Isto é que é bastante importante e é o que devemos ter em mente para o que devemos trabalhar e alertar os responsáveis do setor nos próximos tempos. Agora, em relação, queria só aqui para terminar, o Chipep estava com alguns problemas em relação à substituição do petróleo como combustível líquido para os transportes. Para já pode substituir com gás nos carros ligeiros, mas o hidrogênio vai ser com certeza um dos substitutos, os biocombustíveis vão ser outros e a eletricidade vai ser outra. Portanto, nós já estamos a assistir no mundo desenvolvido à introdução dos carros elétricos. Para a África penso que vai ser o último continente a ter carros elétricos, portanto vai ter muito mais anos carros movidos a gasolina e a diesel, mas vai com certeza a África ter caminhões movidos a hidrogênio, porque pensa-se, e há hoje uma grande tendência de que o hidrogênio é o combustível ideal para movimentar
veículos pesados, estamos a falar em caminhões, de maneira que não há assim tantos problemas para substituir o petróleo dos transportes, em nível global e a longo prazo, não é médio prazo. Muito bem, José Oliveira, muito obrigado. Caros ouvintes, assim chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da AmCham, a primeira edição do ano, a debater aqui um tema polémico. Várias são as perspectivas, todas diferentes, mas é isso que faz um painel forte, é conseguirmos entender as diferentes visões. Vamos dar... A intervenção do José Oliveira não difere muito do que nós estamos a dizer. Criar um fundo, nós em momento nenhum dissemos que esse fundo é para ir para as águas profundas. Sabemos nós que Angola tem mais do que 10 bacias e que neste momento só está a produzir numa única bacia. Nós acreditamos que se investir exatamente na exploração e, como ele bem disse, também no onshore, facilmente conseguimos chegar até lá. E agora, se calhar o ponto de vista do José Oliveira acha que é muito difícil criar esse fundo. Eu penso não. É se calhar o único problema que ele acredito que leva a sustentar esse ponto de vista é pensando sempre que a economia de Angola estará sempre dependente do petróleo. Quando existirem outras fontes convertíveis para o país, naturalmente o petróleo poderá estar um bocado desafogado. E dentro dessa perspectiva há de haver sempre recursos a serem alocados para esse fundo. O que é necessário é criarmos competências internas do país e não estamos sempre a jogar um papel de mendigos. Sempre que precisamos de algum fundo, temos que ir à comunidade internacional e muitas das vezes submetermos a financiamentos com taxas draconianas. Um fundo sempre ajuda. Temos exemplo do Qatar, da Noruega. E, no entanto, vemos que o nível de desenvolvimento é relativamente alto. E se pensamos em desenvolver o país, é com estratégias como essa. Joel. Estamos quase sem tempo, mas vou dar um minuto, por favor. Um minuto, sim senhor. Era só para dizer para o Zé Oliveira ter em conta que o Fundo Soberano provém, portanto, da estratégia, naquela altura dos anos 2003, 2004, que nós estávamos a trabalhar, para a criação do Fundo Petrolífero de Investimento. Portanto, é verdade e é possível, sim senhor, que nós possamos ter um fundo petrolífero, não só offshore, mas no onshore, sobretudo, como disse bem, para criar mais empregos, mas que esta viabilidade é possível, é importante, é necessária, mas não nos moldes daquilo que foi apresentado na última reunião que a Agência Nacional realizou o ano passado, no final do ano, em que houve algumas pessoas que apresentaram uma perspectiva, não naquela perspectiva, porque naquela perspectiva não será possível, tendo em conta aquilo que referiu agora o Pedro Godinho, as taxas. Se vão buscar ou criar um fundo que é proveniente da Bolsa de Valores, posso lhe dizer que não terá pernas para andar, porque as taxas serão muito elevadas e o empresariado nacional não terá capacidade de aderir e ressarcir os empréstimos que eventualmente, ou o apoio que eventualmente poderá obter. A solução é termos um fundo petrolífero nos moldes em que nós apresentamos, nos moldes em que foi inicialmente delineado e que passou a ser o Fundo Soberano. No entanto, volto a referir, nós estamos disponíveis para, diríamos assim, ajudar a nossa liderança no sentido de que este ano façamos uma revolução no setor petrolífero para o bem-estar das nossas empresas e a criação de emprego para a nossa juventude. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Dr. Chipete. Muito obrigado, José Oliveira. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Godinho. Vou apenas despedir e desejar a cada um a continuação de um excelente ano, muita saúde e, naturalmente, que mantenham-se connosco neste painel interessante. Também os cumprimentos são extensivos ao Frederico Martins Correia. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição deste programa e, claro, este painel regressa em fevereiro, na segunda semana. Um forte abraço a todos. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola.
Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.